Olá, meus irmãos, meus amigos. Ao iniciarmos esta nossa lição bíblica dominical, nós queremos cumprimentar nossos pastores, Luiz e Sandra Pedroso, titulares desta 8ª Igreja Batista Filadélfia em Curitiba, e também estendemos nossas saudações fraternais aos pastores Gilson Bédica e Jorge Gonçalves, fiéis colaboradores do Reino de Deus. Pessoalmente, estou muito contente com o novo tema das lições bíblicas dominicais deste novo trimestre. Tem bastante conteúdo histórico e filosófico, porém muito esclarecedora da nossa fé, verdadeiramente cristã e neotestamentária. O autor da lição de hoje é o pastor Jackson Jean Silva. Seu texto áureo encontra-se no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46, que diz: Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Inicio o estudo parafraseando o primeiro versículo do Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, estudando a palavra de Deus. Hoje, especialmente, sob o título Ateísmo, Negação da Fé, Desafio Evangelístico. Este tema, aparentemente simples, é bastante complexo e amplo. Trocando em outras palavras, é a simples negação da existência de qualquer forma de deidade. Deixa-me explicar o que significa a palavra deidade, que é diferente da palavra divindade. Deidade caracteriza um ser com atribuições naturais da divindade e o torna como um ser com atribuições diferentes, entretanto, características de Deus. Todavia, um estudo mais aprofundado demonstrará que não é tão simples assim. Uma nota de tristeza. Estamos vivendo num mundo cada vez mais secularizado, materialista e humanista. A deidade tem sido considerada dispensável e desnecessária. A fé, a crença na divindade, tem se tornado alvo de ataques e motivos de deboches. Não podemos esquecer que esse mal tem estado a cada dia mais próximo de nós, cada vez mais presente em muitos dos nossos lares e até em nossas igrejas. Lamentável, muito lamentável. O texto áureo desta lição encontra-se em João capítulo 5, versículo 46. Abro aspas. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Esta palavra foi dirigida de Jesus para os judeus. Vamos também conhecer o pensamento ateísta, isto é, a ausência de crença na existência de divindade. Com isto, vamos perceber que essa é uma tendência racional e que a ciência e o conhecimento conduzem à forma de viver. Aspecto prático. O ateu não crê numa divindade, mas confia em si mesmo, na ciência e na capacidade do homem. Uma pergunta: como é que vamos influenciar tais pessoas? Analisemos os seguintes pontos. Primeiro, sobre o ateísmo. O Dr. Russell Champlin, teólogo evangélico de nacionalidade americana, porém radicado no Brasil há muitos anos, afirma que, abro aspas, é impossível dar uma definição simples de um termo como o ateísmo, fecho aspas. Entretanto, numa concepção mais ampla,
podemos conceituar como sendo a ausência de crença na existência de divindades, embora o ateísmo possua diversas variações. Vamos dissecar esta palavra dividindo-a em sílabas. Ateísmo. Ela se origina da língua grega, a saber, a significa não, negação, e theos, Deus, sugerindo que não há Deus. Ou seja, o ateísmo é tanto negação da deidade como de qualquer realidade sobrenatural. É interessante destacar que o filósofo grego Sócrates, que viveu entre os anos 469 a 399 a.C., possuía tendências monoteístas. Era considerado ateu por seus compatriotas, que em sua maioria eram politeístas. Aliás, nós temos conhecimento da Bíblia, quando Paulo esteve lá e viu estátuas dirigidas a vários deuses. Interessante também observar que os primeiros cristãos foram chamados de ateus pelos pagãos, por não crerem na multidão de seus deuses. Sigmund Freud, médico neurologista e pai da psicanálise, cria que a origem da religião, preste atenção, era a neurose das massas, isto é, das pessoas. Nessa mesma linha, muitos pensadores têm afirmado que a fé ou as religiões são instrumentos de manipulação e controle das massas. São meras invenções humanas criadas com o objetivo de atender suas várias necessidades psicológicas e emocionais. Por seu turno, Karl Marx e Engels, da linha socialista, e influenciados por Feuerbach. Quem foi esse cidadão? Feuerbach nasceu em Reichenberg em 1804, foi um filósofo alemão conhecido pelo estudo da teologia humanista. Ele foi aluno do filósofo Hegel, porém abandonou os estudos hegelianos para, em 1828, iniciar estudos em ciências naturais. Esses três grandes filósofos afirmam que as religiões são, abro aspas, mecanismos sociais, fecho aspas, com a finalidade de oprimir a classe trabalhadora. Puro discurso comunista. Para muitos ditos eruditos e pensadores, a fé e a religião abdicam da razão, da justiça e da liberdade, constituindo um meio de escravização humana. Meu Deus, quanta ignorância e maldade! E veja um absurdo. Há várias formas de ateísmo. O prático moral, o panteísta, o naturalista, o metódico, o absoluto, o novo ateísmo, dentre outros. É interessante observar que o grande foco dos ataques desse pessoal é contra a ideia ou a fé na existência de um único Deus, pessoal, criador, governador, onipresente, onisciente e onipotente. Argumenta-se que a ideia desse Deus pessoal, perfeito e onibenevolente é incompatível e inconcebível diante da realidade caótica do mundo e do homem. É como se fosse uma crítica à passividade de Deus diante de toda a maldade, dor e injustiça presentes no mundo e na humanidade. Fica aqui a pergunta do autor. Qual a importância de se conhecer e compreender as realidades do mundo
como nosso campo missionário? Vamos ao ponto número 2. O ateísmo como grande tendência. Atualmente, o ateísmo tem conseguido maior notoriedade na Europa, no Canadá, na Austrália e na Nova Zelândia, ao passo que enfrenta maiores dificuldades nos Estados Unidos e na América Latina. Em termos percentuais, a Suécia lidera o ranking com 85% de sua população se declarando ateia. É chocante. Um país, uma nação que veio trazer ao nosso continente americano, desde os Estados Unidos e particularmente ao nosso Brasil, o Evangelho. A criação de várias igrejas. E atualmente lá, naquele país, o materialismo está crescendo, com esse número astronômico de 85%. Já o país com o maior número de ateus é a China, com cerca de 181.800.000 chineses que se declaram ateus. Isso faz com que o país ocupe o 36º lugar no ranking dos países com maior percentual de ateus, que é de 14%. Notem bem, cerca de 23% da população brasileira se declara ateia. Mundialmente, a incidência dos que se declaram ateus é maior entre os homens, 56% do que entre as mulheres, que é de 44%. A faixa etária onde ocorre a maior incidência é entre os jovens de 18 a 35 anos de idade, 54%. De 35 a 49 anos, 24%. De 50 a 64 anos, 15%. E acima de 65 anos, 7%. Percebemos que tanto o ateísmo quanto os denominados sem religião tendem a um progressivo crescimento, sobretudo entre os mais jovens e nos países mais desenvolvidos e economicamente mais fortes, incluindo também os chamados países emergentes. Os efeitos pós-modernidade do secularismo, do materialismo, do naturalismo, do apelo ao laicismo. Laicismo é o estilo de vida sem vinculação religiosa. O apelo antropocentrista, o enfraquecimento da família tradicional, o surgimento de novos modelos de família, dentre outros, são fatores determinantes para esse crescimento. E agora 2 advertências do autor. Primeira, a Igreja, mantendo-se alerta aos movimentos cada vez mais crescentes com ideias ateístas, precisa reforçar o ensino bíblico aos seus membros em todas as faixas etárias. Vou repetir esta advertência do autor, que é de todos nós. A Igreja, mantendo-se alerta aos movimentos cada vez mais crescentes com ideias ateístas, precisa reforçar o ensino bíblico aos seus membros em todas as faixas etárias. Segunda advertência: a ameaça do ateísmo na Igreja será vencida à medida que todo aquele que se confessa cristão tenha uma experiência pessoal com Cristo. Vamos ao ponto número 3. O desafio do ateísmo para a Igreja. Meus caros,
Na verdade, o mundo e todo o seu sistema, fruto da queda lá no Éden, é em si um desafio para a igreja. Desta forma, seja o ateísmo nos seus vários modelos ou quaisquer outras práticas e ideologias desse sistema pecaminoso, constituem desafios para a igreja em sua tarefa de proclamar o Evangelho e opor-se a toda forma de injustiça e mazelas presentes no mundo. Não podemos nos esquecer que a ênfase da nossa missão não se concentra no exercício de refutar o ateísmo e tentar provar o teísmo bíblico. Nossa tarefa consiste em pregar, apresentar e ensinar o teísmo cristão no bojo da mensagem do Evangelho. E aqui agora eu vou citar várias referências. Se você não tiver a oportunidade de copiar, depois escreva para nós. Nós enviaremos escrito essas referências para a sua leitura e análise. Primeira referência está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Depois, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 18. Depois, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 49. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 48. Nós vamos ler apenas uma referência bíblica, Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Abro aspas. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Fecho aspas. O professor Albert Muller Jr., presidente do Southern Baptist Theological Seminary, a principal escola de teologia da Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos da América, considerando o maior seminário do mundo, fez a seguinte afirmação em seu livro Ateísmo Remix. Vejam, abro aspas. Devemos lembrar que em sua história a Igreja já enfrentou inúmeros desafios teológicos. Portanto, agora, cumpre-nos articular, comunicar e defender a fé cristã com integridade intelectual e urgência evangelística. Não devemos imaginar que essa tarefa será fácil. E à luz desse desafio, não podemos esquivar-nos do debate público e da conversa particular. Outra preocupação que surge é quanto à evangelização de nossas crianças, juniores, adolescentes e jovens, ou seja, nossos próprios filhos. Será que eles estão seguros em nossas igrejas? Será que temos contribuído para a formação de uma fé genuína e forte nessas novas gerações? Será que eles estão preparados para os assédios do mundo nas escolas, faculdades e em outros âmbitos de suas vidas sociais? Se considerarmos o preparo ofertado a eles, a fim de que possuam a verdadeira e genuína fé bíblica, será que temos proporcionado as condições necessárias para a construção
e a consolidação de uma identidade cristã forte e vigorosa, sem perder o foco com os de fora. Temos cuidado dos de dentro? Será que não há ateus dentro de nossas igrejas e em nossas próprias casas? Já pararam para pensar nisso? É grave. Vamos à aplicação e conclusão. Como podemos observar, o ateísmo se constitui de muitas formas, em grande desafio para a Igreja, tanto no contexto do mundo, alvo de nossa ação evangelizadora, como dentro de nossas próprias congregações. Por isso, preste atenção, todo o corpo precisa reagir, desde o novo convertido até o pastor, líder da congregação, sem transferência de responsabilidade, sem terceirizações convenientes próprias de uma relação de consumo muito comum ao evangelho, entre aspas, pós-moderno, mas que nada tem a ver com o verdadeiro evangelho do reino. Cada um de nós, pastores, líderes, pais, famílias, membresia, precisa assumir seu papel com muita sobriedade, a fim de cuidar do preparo de dentro, sem perder de vista os campos, seus desafios e a nossa missão. Só me resta dizer que Deus nos ajude. Amém?